Pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai fazer nessa aula de hoje a correção, né, do simulado que vocês fizeram. De modo geral, eu fiquei bem satisfeita com o resultado de vocês. Vários alunos aí fechando, né, tirando notas boas. Mas assim, eu queria dizer que isso daí é uma amostra, né? E não necessariamente reflete o que você está entendendo da matéria. E não se sinta mal se você foi do time que não foi bem, tá? Isso aí foi o primeiro simulado que a gente fez dentro desse contexto aí que a gente está vivendo, né? Que é novo para todo mundo. E o que eu espero de vocês? Eu gostaria muito que as pessoas que não foram muito bem, que a gente, depois do recesso, essas pessoas me procurassem, né? Para poder entender, assim, olha, Lavínia, eu fui mal nas questões de gramática, ou eu fui mal na interpretação, o que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente vai construindo junto, né? E aí eu posso ir orientando onde que você pode melhorar, o que você pode fazer. Algumas pessoas já fizeram isso até antes do simulado, né? Alguém, na hora que estava fazendo, às vezes, falou assim, Lavínia, como que eu interpreto esse tipo de texto? Eu não consigo pensar como interpretar esse tipo de texto. Deixa eu aumentar aqui para como a gente está batendo um papo, para vocês me verem melhor. E assim, não tem muito segredo, é mais uma técnica que a gente vai desenvolver. A primeira dica que eu acho importante é a gente sempre fazer a leitura do texto duas vezes. Por quê? Quando a gente lê o texto pela segunda vez, a gente já tem um conhecimento prévio da história como um todo, né? Então, vamos supor, quando a gente leu lá o Planetas Habitados, que era aquele conto dos alienígenas conversando, a gente só descobre no final que são dois alienígenas, né? A princípio, a gente acha que são dois humanos. Então, quando você lê o texto pela segunda vez, você já vai ler o texto com essa visão de que não são dois humanos. Então, a sua visão, a sua leitura muda, né? É igual quando a gente vê um filme de terror, por exemplo, pela segunda vez. Você já sabe quem que é o assassino. Aí você já começa a pensar assim, foi por isso que ele fez tal coisa, por isso que ele chamou fulano, né? Então, a ideia de fazer essa segunda leitura ela é muito importante. A primeira vez que você lê, você vai saber o gênero, né? Isso para vocês já é ótimo, que vocês já vão para o simulado para a prova sabendo qual que é o gênero. No caso aí era ficção científica, né? Então, já facilita muito para vocês. Mas aí a gente vai saber quem são os personagens, qual que é o conflito da história, né? Ou seja, o que faz a história ficar acontecendo, o que mantém a história acontecendo. Você já sabe a quebra de expectativa, você já sabe o clímax. Então, isso tudo vai ajudando vocês na hora de fazer a leitura do texto. Olha, por exemplo, como que eu fui marcando o texto aí para vocês verem. Tudo que se referia ao mestre, eu marquei de rosa. O que se referia ao servo, que era importante, eu marquei de amarelo. Então, assim, na hora que você está fazendo uma leitura, riscar o texto, circula quem que são os personagens. Quando é um texto, por exemplo, igual esse aí, que é diálogo, um e o outro, falando um e outro, um e outro. Põe na frente o nome de quem que é, tipo assim, serva, e põe assim, S, quando foi ele que está falando. Isso facilita para quem tem mais dificuldade, né? Então, a gente vai criando estratégias para conseguir ler esse texto de uma forma melhor. Localizar sobre o que é o texto, quem são os personagens, qual que é o conflito que vai manter essa história acontecendo. Isso já ajuda bastante. Pensa esse texto aí. A gente começa a ler o texto achando que é o quê? Que é um humano conversando com um robô. E na hora que termina, a gente tem uma quebra de expectativa. A gente descobre que o chefe é um robô e que o servo é um humano, né? Então, o fato da gente fazer essa descoberta é uma quebra de expectativa. Quando a gente lê esse texto pela segunda vez, a gente já lê sabendo disso. Aí você fala assim, o autor aqui escreveu de um jeito que deixou a gente em dúvida. Aqui dava para pensar que era um humano, mas ele fez a gente pensar que era um robô, né? Então isso ajuda bastante vocês, tá bom? Então agora eu vou dar uma analisada no texto. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. E aí é o seguinte, ó. O que eu coloquei para vocês? Eu não sei se vocês perceberam, e aí isso faz parte de uma leitura mais atenta. O servo, ele era muito submisso, né? Olha lá, a voz não tinha entonação, ele acaba de ser demitido e, assim, ele não tem reação nenhuma, né? Ele não chora, ele não fica nervoso, ele não questiona, assim, com muita ênfase sobre o que está acontecendo. Então, o mestre fala o tempo inteiro, né? Ele vai falando nervoso e não deixa o outro falar.
Então, assim, essas coisas, as próprias ações dos personagens são importantes para vocês perceberem. Às vezes vai ter texto que o narrador ele não vai virar e falar assim: ah, esse personagem aqui é um personagem muito bonzinho. Mas, por exemplo, ele vai mostrar esse personagem fazendo uma determinada ação. Vamos lembrar lá no texto da Rob, da Babá, né? Não fala assim, ah, a Babá é muito boazinha, mas a gente vê ela deixando a menina ganhar a corrida. Então a gente vê que ela tem um coração bom, sem necessariamente isso está escrito no texto de forma direta, mas a ação do personagem faz a gente perceber isso, né? Então, isso, gente, na hora de interpretar um texto é muito importante. Analisar o personagem, como que ele agiu diante de determinada situação, né? Olha lá o mestre, por exemplo, aqui que eu marquei de rosinha aqui, ó, nessa parte. Com os olhos frios encarou o servo, quer dizer, ele ia demitir o moço, o robô, o humano, aliás, né? Mas com olhos frios, assim, a pessoa, né, demitir alguém deve ser uma sensação muito ruim. Você tá quase dizendo para a pessoa que ela, né, é inútil naquele momento, que ela não, igual ele fala aí, né, que não dá mais, que você não serve mais para gente. Então, assim, é uma situação difícil. E ele tá com olhos frios, né? Então, era isso que eu queria que vocês percebessem depois, assim, o que eu marquei. Outra coisa que eu marquei muito aí de amarelinho, que é em relação ao servo, é o vocabulário, né? Então ele fala assim que ele é inoperante, tecnologias modernas, resistência a acidentes, modelos antigos, modelos frágeis. Então a gente vê que tem essa coisa com a máquina, né? Forma aí dentro desse universo que a gente está estudando da ficção científica. Então precisa de ter um vocabulário que associe um pouquinho aí com essa ideia do robô, da máquina, né? Do experimento. Bom, aqui, ó, eu sublinhei essa parte aqui pelo seguinte: aqui é justamente o momento que a gente entende que esse servo é um robô, né? Aliás, que a gente acha que ele é um robô, né? Então ele fala assim: você não apresenta resistência a acidentes. Na verdade, muitos dizem que não vale a pena pagar o preço por modelos antigos e frágeis. Então, olha, resistência a acidente, modelo antigo, modelo frágil. Quando ele fala dessa forma, fica muito claro para a gente que esse ser aí com quem ele está conversando é um robô, né? E aí, então aí é um momento assim, como se a gente tivesse a noção de que ele é o robô. E aqui embaixo, ó, eu marquei quando, pelo primeiro momento, quando a gente descobre que o chefe, na verdade, que é o robô. Então ele fala assim, o mestre regulou automaticamente a visão para a nova condição de luz do recinto e voltou a se preocupar com o parafuso no seu braço. Então, nesse momento, a gente descobre, né, que, na verdade, o chefe era um robô. E olha só, lá no início do texto, ele até fala aqui, ó, parando de apertar o parafuso ao qual dedicava atenção. Só que nessa parte não fala que o parafuso está no braço dele. Fala que ele está mexendo com o parafuso, né? Então dá a impressão que ele está mexendo em algum robô, em alguma máquina, mas a gente não sabe que é nele próprio. Então essa expectativa é quebrada lá embaixo. E aqui de azulzinho eu marquei a ideia aí do principal da ideia do homem versus máquina, né? De mostrar aí como que ele fala que seria bom se os humanos fossem de titânio, né? Como que ele coloca o robô acima, assim, seria bom se os humanos fossem como os robôs evoluídos, desenvolvidos, tá bom? Bom, então, isso que eu fiz, gente, é interpretar o texto, é localizar personagem, é perceber as atitudes deles, é marcar partes que são importantes, é perceber onde que é o clímax, onde que tem uma parte que quebra a expectativa da gente, do leitor, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam fazer na hora de interpretar. Bom, vamos lá na primeira questão. O texto explora uma situação inusitada a partir do diálogo entre os personagens. Então, olha, eu estou falando de uma situação inusitada. Situação inusitada significa que é algo fora do comum. Está marcadinho aqui também, né? Então, onde que está a situação inusitada? O que é diferente nesse texto? A linguagem de tecnologia robótica, isso é uma coisa que é diferente? Não, né? Dentro de um texto, você pode ter um manual de instruções, por exemplo, que usa essa linguagem, né? Ela não é uma situação inusitada, até pelo assunto que se trata o texto, né?
sei lá, se fosse um texto falando, um conto de fadas, por exemplo, que tivesse uma linguagem sobre robô dentro de um conto de fadas, seria algo inusitado, né? Depois, então não é a A. Na B, o servo ter sido pego de surpresa pelo mestre. Isso é inusitado para ele, né? É uma situação inusitada para o servo. Ele ficou espantado. Mas o texto, a demissão dele não é uma situação inusitada. Você tem o patrão e o empregado, o patrão demitindo o empregado. Isso não é uma situação fora do comum, né? Isso é comum. Então, o servo, ele ficou assustado. Para ele foi uma situação inusitada, para o servo foi uma situação inusitada, né? Mas não é o texto como um todo, é só ele. E a minha pergunta não foi sobre ele, foi sobre o texto. A letra D, o fato de um robô conversar com um humano. Em contos de ficção científica, isso é comum, né? Então não tem problema nenhum, não é fora do comum. O que foi fora do comum aí? A inversão de papéis entre humano e máquina. Isso que foi a quebra de expectativa para a gente. Essa que foi a situação fora do comum. Né? A gente não espera por isso. A gente espera que o humano tenha uma máquina, que o humano seja dono de um robô. E não uma situação em que o robô está lá mandando no humano. Né? Então, por isso, a resposta aí seria a letra C. Número 2, eu pedi para vocês marcarem. Eu falei, né? Como que o autor do texto faz a gente confundir se quem tá se esse chefe aí, se ele é humano ou se ele é robô, e a mesma coisa o empregado, se ele é robô, se ele é humano. O tempo inteiro ele brinca com isso. Aí nas 3 frases que eu coloquei, que eu marquei de cinza aí, tá provando isso, que é confuso. Então, por exemplo, ele fala assim: você me deu prejuízo nos anos que você me serviu. Então você imagina, pelo menos que sejam 2 pessoas, uma falando para a outra, né? Ou que seja um humano falando para um robô, que ele deu prejuízo. Na letra. Eu inverti ali C e D, mas enfim. Na hora que ele fala meus parentes, isso associa com humano, né? E aí essa fala é uma fala do robô. Só que como ele fala parente, você associa com humano. E a outra é aquela que eu já tinha falado, do olhos frios, né? Ele é um robô, mas está mostrando que ele tem expressão. Então, olhos frios daria a entender que talvez fosse um humano sem, naquele momento, assim, sem expressão, né? Sem sensibilidade para o que ele ia fazer, que era demitir o empregado. Então, a letra B, por que é ela? Olha só. O servo entrou em passos lentos e colocou-se de pé em frente ao mestre. Isso aí tanto pode ser um robô quanto pode ser um humano, né? Essa daí não faz a gente não passar a perna na gente. É isso que a questão quer mostrar. Em quais frases que o autor está passando a perna na gente? Nessa daí ele não passa a perna, ele não tenta mostrar uma coisa que não é, né? Na outra ele tenta, quando ele fala parentes, ele está tentando enganar a gente, fazendo a gente achar que ele é um humano, tá bom? Número 3, a verossimilhança da narrativa é garantida nesse texto, principalmente em função de a letra B e a C eram as mais erradas. Então, olha, a B, contexto histórico, né? Não fala nada disso. Então, assim, não dá para garantir que a verossimilhança foi garantida por isso. Não fala em que época, em que tempo que está acontecendo, né? Depois, olha só, descrição detalhada dos personagens. Essa é a mais errada. Os personagens eles não são detalhados, muito pelo contrário. Né? Se eles fossem detalhados, a quebra de expectativa não ia ter graça. A gente ia descobrir lá no início quem que é quem. Né? A linguagem, ela ajuda na verossimilhança? Ajuda. Nesse texto, ajuda bastante? Ajuda, mas não é o principal. Então, ela seria a segunda opção de resposta, digamos assim. A mais correta é a letra D. É o conflito, que traz a ideia do empregado e do patrão conversando sobre uma possível demissão. Lembra que eu falei disso com vocês lá no texto do Planetas Habitados? A conversa dos 2 personagens ela é muito parecida com uma conversa que 2 humanos teriam, né? Se existe um planeta habitado além do nosso, se existem outras formas de vida, se existe outro sistema solar. Parecia muito mais com uma conversa de humanos, é a típica conversa que a gente tem, do que alienígenas, né? Então, esse texto, ele passa a verossimilhança para a gente, porque é uma conversa muito comum entre o patrão e o empregado, é um tipo de conversa que acontece. Então, isso é a verossimilhança mais importante, né?
às vezes podia nem usar esse tipo de linguagem que o texto continuaria verossímil. Ele podia falar aí do robô, né, de outras maneiras, sem usar essa parte robótica e continuaria sendo um texto de ficção tranquilamente, tá? Então, assim, a gente tem que se ater, gente, principalmente ao conflito da história. O que é o conflito? É aquilo que faz a história continuar acontecendo. Se o conflito foi resolvido, não tem história mais para contar. Por que todas as histórias de conto de fada, na hora que tem um casamento, a história acaba? Porque o conflito é a princesa casar com o príncipe. Né? É isso que vai fazer ela feliz para sempre. Na hora que ela acaba, acabou a história. Não tem mais nada para acontecer. O máximo da história, o pico, o clímax da história aconteceu. Era o casamento, né? Então, o que faz essa história continuar acontecendo? É o patrão tendo que se justificar. O empregado pergunta, mas eu faço as coisas. Aí ele vai e explica, não, você faz, mas você faz de uma maneira lenta, você faz de um jeito que, né, que me dá prejuízo, que eu tenho que gastar dinheiro com você porque você estraga toda hora. Então, a letra D é o mais forte dentro do texto, é o conflito envolvendo as duas pessoas. Então,